coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Meus amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós. Amém. Nossa saudação também aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós, a partir de hoje, estaremos também transmitindo pelo YouTube, para a glória de Deus, mais um canal e mais uma plataforma para que a palavra de Deus seja anunciada. Estamos louvando a Deus nessa manhã por mais um ano de vida da nossa igreja, por mais um ano de serviço, por mais um ano de trabalho, e por isso damos glória ao nome do Senhor. Então, que todos os irmãos, sejam bem-vindos, visitantes. Nós vamos prestar culto de adoração ao nosso Deus. Nós sempre falamos que não viemos assistir ao culto, mas que viemos cultuar, adorar, glorificar, bendizer o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, neste ano, a nossa igreja completa 119 anos de história. E alguém pode dizer, 119 anos, pastor? Sim, e eu tenho como provar. Está aqui, desde o ano de 2016, veio às nossas mãos o primeiro livro de atas da igreja. Então, esse livro aqui é o livro de registro
da organização da igreja no dia 6 de dezembro de 1905. Esse livro foi resgatado nos arquivos do presbitério e desde 2016 retornou aqui para a posse da nossa igreja. E nós comemoramos 45 anos da reorganização da igreja. Então, a igreja que foi pela primeira vez organizada em 1905, em algum momento parou o trabalho, mas retornou depois, como congregação da igreja Araraquara. E aí, em 3 de março de 1979, a igreja foi reorganizada. Então, por isso que nós celebramos a Deus 45 anos da reorganização da igreja. Os irmãos receberam aí um boletim onde tem a transcrição desta primeira ata. E os irmãos poderão aí observar os nomes arrolados dos membros fundantes da organização dessa igreja aí ainda em 1905. Os irmãos podem guardar também para registro. E aí os irmãos vão ter no verso as liturgias dos nossos cultos. Do culto de hoje pela manhã e do culto da quarta-feira também. Para que nós estejamos aí acompanhando. Desde já também queremos dar as boas-vindas aqui ao reverendo Valdeci e à nossa irmã Meire. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, meus amados irmãos, o nosso culto a Deus, fazendo uma oração de adoração ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido para sempre, seja o teu santo e excelso nome. A tua igreja reunida, Pai amado, nesse dia, no dia do Senhor, está aqui para prestar culto ao Senhor, porque só a ti é devido. Para louvarmos, ó Pai, o teu santo nome, por tantas maravilhas e tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. E para te agradecer, Pai amado, de forma especial, por mais um ano desta igreja, por mais um ano de trabalho desta igreja, Senhor. Te louvamos, ó Pai amado, porque esse trabalho que foi organizado pela primeira vez em 1905 tem sido sustentado pelo Senhor aqui nessa cidade. Te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor tem usado a igreja presbiteriana para testemunho aqui da tua palavra e da tua salvação. Te louvamos, ó Pai amado, porque por tuas misericórdias, apesar de nossa fragilidade, o Senhor nos tem sustentado aqui, Pai. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos, ó Pai amado, por todos os santos do passado que construíram esta igreja, que construíram a história desta igreja. Te louvamos, ó Pai amado, por cada membro do presente, por cada família aqui representada. E desde já, Pai amado, rogando a Ti a força espiritual que vem do Teu Santo Espírito, para podermos continuar, Pai, realizando a Tua obra e cumprindo o ministério que o Senhor tem designado para essa igreja aqui nessa cidade. Que o Senhor então nos dê a condição, Pai, de continuar glorificando o Teu nome aqui, anunciando a Tua santa palavra. Abençoe o Teu povo, Senhor, reunido nessa manhã, que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba as nossas orações, que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para recebermos a mensagem da Tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã. E assim, Pai amado, nós Te louvamos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a igreja para agora nos colocarmos em pé. E vamos, irmãos, em uníssono, ler aí o Salmo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Fiquemos em pé nesse momento, abramos a palavra de Deus, no Salmo 8, e vamos fazer essa leitura todos juntos, da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que estabeleceste? Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Em adoração a esse Deus Criador poderoso, vamos cantar o hino A Igreja em Adoração, Inário Novo Cântico número 3, A Igreja em Adoração. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja Deus. Eu convido agora a igreja para abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, nós acompanharemos a leitura do verso 11 até o verso 14. Tito 2, de 11 a 14. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por sua graça, que trouxe a manifestação de Cristo Jesus, nosso Salvador, que entregou a sua vida na cruz, seu corpo foi partido e o seu sangue foi derramado para a purificação de nossos pecados. Agora nós temos uma nova vida com Deus, mas a graça continua operando, e a graça agora está nos educando a termos uma vida justa, piedosa, sensata, buscarmos a santificação, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Nós temos consciência, irmãos, que muitas vezes falhamos em ter uma vida que glorifica a Deus. E é por isso que esse momento do nosso culto é um momento de contrição ao Senhor, de confissão de pecados e súplica pelo perdão divino. Em nossa caminhada cristã nós precisamos crescer em santidade, em conhecimento do Senhor, em sabedoria. E nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus que perdoe as nossas falhas e venha nos ajudar a praticarmos as obras que são para a glória do seu santo e do seu bendito nome. Nós vamos ter um momento então, meus irmãos, de oração silenciosa. Depois de um momento, eu vou convidar o nosso irmão presbítero Christian, que faça uma oração ao Senhor de confissão e súplica pelo perdão. Oremos, irmãos. Deus, estamos aqui nesta manhã, Pai querido, para entregar ao Senhor a nossa oração, Pai querido, de reconhecimento das nossas falhas, Pai querido. Cada um de nós, Senhor. Nós entendemos que falhamos e pecamos quando desobedecemos, Pai, à vontade do Senhor, Pai querido. Mas temos consciência disso, Pai querido, pela revelação do Senhor Espírito Santo, que nos convence, Pai querido, do pecado. Nós nos envergonhamos, Pai querido, diante do Senhor, quando cometemos essas coisas, mas também temos, Pai querido, a certeza de que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Pai querido, e que o Senhor, Pai, é pronto a perdoar, porque o preço disso tudo o Senhor mesmo já pagou. Pagou com sofrimento, com sangue, pagou com teu amor, Pai querido, ali na cruz, Pai querido. Senhor, pedimos que o Senhor derrame do teu perdão neste povo, os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Matão, cada um de nós, Pai querido, nos perdoe e nos ajude, Pai querido, a cada dia ser melhor aos teus olhos. Nos ajude, Pai, neste conflito que é a vida do cristão. A militância, Pai, da carne contra o espírito. Mas, apesar desta dificuldade, Senhor, nós já conhecemos o final desta história. Nós sabemos que o Senhor já venceu, Pai querido. O Senhor já venceu a morte e o pecado. E isso nos traz, Pai, alívio ao coração, na certeza, Pai querido, que o Senhor já nos perdoou. Receba a nossa gratidão por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, agora ainda em louvor ao Senhor, nós vamos ter uma participação musical. Gostaria de convidar aqui os nossos irmãos que vão louvar a Deus.
Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nossa glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino.
Amém. Meus irmãos, vamos abrir aí a palavra do Senhor no Salmo 117. E nesse momento, estamos louvando a Deus. Vamos ler juntos novamente esse Salmo, Salmo 117, uma convocação para louvar ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu gostaria nesse momento de convidar a UCP, que também irá cantar um cântico de louvor ao Senhor. Em teu tempo, tudo limpo tu fazes em teu tempo. Senhor, me mostra cada dia, enquanto o Senhor me guia, que tu cumpras a palavra em teu tempo.
Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar a equipe de louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor com os cânticos espirituais. Que bênção as crianças, né? Enche o coração da gente de alegria. Vamos ficar em pé, continuar adorando o nosso Deus. Agora com os cânticos. Hoje é tempo de louvar a Deus. Todo tempo é tempo, mas hoje é um tempo especial de louvarmos ao nosso Deus pelo aniversário da nossa igreja. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Sofonias 3,17 diz que o Senhor se alegra em nossa salvação. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salvará, sobre ti se alegrará, em um amor te renovará, e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, deixará
te salvar, sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria deixará, deixará. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, 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 nada. Vamos louvar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esta igreja, Pai, se reunir para louvar Teu santo nome. E pedimos, Pai, que a nossa vida, de cada um de nós aqui, seja sempre para louvor do Teu santo nome. E que esta igreja, Pai, continue louvando o Senhor com sinceridade de coração, até o dia que o Senhor voltar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar.
Meus amados irmãos, nós temos a alegria de receber como pregador do culto dessa manhã e também do culto da noite, com a permissão de Deus, o reverendo Valdeci Santos. O reverendo Valdeci é pastor da Igreja Presbiteriana do Campo Belo, em São Paulo. Mas, além disso, meus irmãos, o reverendo Valdeci tem sido usado na nossa igreja como alguém que tem cuidado dos pastores. Ele atualmente é o secretário nacional de apoio pastoral. E tem também exercido no Andrew Jumper, que é o centro de pós-graduação da nossa igreja, a área de aconselhamento. Reverendo Valdeci é escritor com diversos livros publicados. Os irmãos, inclusive, já têm. Infelizmente, ele não teve como trazer alguns deles nessa manhã, no dia de hoje, mas os irmãos têm acesso aí a poder comprar os livros. Eu tenho certeza que serão abençoados. O último que a Cultura Cristã lançou é Ministério Sem Mistério. Só pelo título, acho que todo pastor já vai querer ler, né? E em breve também irei ler para a edificação e para o treinamento dos pastores, né? Então, reverendo Valdeci, que Deus abençoe. Muito obrigado desde já. Passa a palavra para o nosso irmão. Queridos, bom dia. É uma alegria poder estar com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o cuidado que eu tenho recebido desde que cheguei aqui ontem, através do pastor de vocês, e certamente o conselho está por detrás dessas ações do pastor. Eu gostaria de, antes de mais nada, conhecer quem são os pastores auxiliares do pastor dessa igreja. Então, eu queria que o conselho ficasse de pé. Eu posso conhecer os presbíteros dessa igreja? Eu acho que tem um que está viajando, não é? E tem um outro irmão lá atrás que está com problema de coluna e não com algumas dificuldades. Eu, como tenho problema de colunas, tenho toda a compreensão. Vocês são pastores do rebanho. A Escritura Sagrada diz que vocês não são apenas gestores. Eu sei que muitas vezes na igreja presbiteriana, os presbíteros pensam que eles estão ali simplesmente para tomar decisões ou para distribuir a ceia uma vez por mês. Mas a Escritura Sagrada diz que vocês são pastores do rebanho. E vocês precisam cuidar do rebanho de Deus. E lá em Hebreus ainda diz mais, que cada um de nós, eu, vocês, pastor dessa igreja, nós prestaremos contas a Deus pelas almas que nos foram confiadas. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque é uma grande responsabilidade. É uma imensa responsabilidade cuidar do rebanho de Deus, daqueles por quem Jesus Cristo derramou o sangue dele. A igreja, ela não crescerá espiritualmente acima do crescimento espiritual de vocês. Vocês são o padrão, vocês são o exemplo para o rebanho. Se vocês quiserem uma igreja mais ativa, mais comprometida, vocês precisam demonstrar isso na vida de vocês. Se vocês quiserem uma igreja espiritualmente mais sólida, vocês precisarão buscar esse crescimento espiritual mais sólido. Tendo dito isso para vocês, eu queria dizer agora para a igreja, orem por esses homens. O ministério deles é extremamente importante. Esses homens e essas famílias são alvos de Satanás. Se o inimigo quiser atingir essa igreja, o primeiro lugar que o inimigo vai tocar é na vida dos seus líderes, das suas famílias, e tentar, de alguma maneira, descaracterizá-los para que o rebanho fique confuso e o rebanho se afaste. Então, orem pelos seus líderes. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar, agradecidos nesse sentido. Eu queria, de fato, só mostrar como que é tremenda essa nossa responsabilidade diante do Senhor Deus e para com o rebanho de Deus, e como é que nós carecemos da graça de Deus para desempenhar esse ofício para o qual Ele mesmo nos chamou. Apenas uma correção na apresentação que o pastor Elton fez.
Eu fui secretário de apoio pastoral até o ano passado. Eu precisei declinar. É que o pastor Elton estava no Supremo Concílio e ele lembra de quando eu fui eleito lá no Supremo Concílio para um terceiro mandato. Por 8 anos eu atuei como secretário de apoio pastoral na IPB, cuidando de fato dos pastores na IPB. Mas no ano passado eu recebi um outro desafio, o desafio de me tornar o diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E eu não conseguia levar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que, às vezes, quando os desafios são colocados diante de nós queremos abraçar o mundo todo com 2 braços apenas, não é? Mas nós precisamos escolher bem as nossas decisões. E quando eu me tornei diretor do Jumper, eu tive que declinar do cuidado com os pastores na IPB. Isso significa que, oficialmente, eu não sou mais secretário de apoio pastoral. Eu estou dizendo isso oficialmente, a minha esposa ri, porque até hoje os pastores ainda ligam, os pastores ainda vêm a São Paulo, os pastores ainda procuram, eles dizem, nós queremos conversar com o senhor, nós precisamos de uma orientação do senhor, ou queremos que o senhor venha na nossa região. Eu digo, mas eu não sou mais secretário de apoio pastoral. Ele diz, não importa, nós queremos que o senhor venha. Eu digo, ok, beleza. Então oficialmente eu não sou mais, nós já temos um outro. Mas eu estou simplesmente para servir. É isso que cada um de nós é chamado, né? E para servir, eu gostaria de servi-los nessa manhã, expondo as Escrituras Sagradas para nossa edificação. Então, se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, do 1 ao 19, e depois no Evangelho de João, no capítulo de número 8, nós leremos o versículo de número 56. Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 19, e depois no Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 56. Diz assim o texto bíblico. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus,
porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? E não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Se você puder abrir agora no Evangelho de João, no capítulo de número 8, o versículo de número 56. Nesse texto, Jesus estava conversando com os judeus e alguns dos escribas e fariseus, e eles questionavam acerca de Jesus e da sua autoridade, e eles diziam que eles eram filhos de Abraão. E Jesus disse que se eles fossem filhos de Abraão, eles deveriam obedecê-lo. E ele diz assim no versículo de número 56, querendo afirmar a sua eternidade: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Abraão viu o meu dia e ele se alegrou, diz o texto bíblico. Vamos orar? Senhor bendito, a tua palavra foi aberta e lida, e nós nos alegramos pelo privilégio que temos de podermos ler a tua palavra. Mas nós sabemos que somente o Senhor pode abrir o nosso coração e a nossa mente. E pedimos que o Senhor faça isso nessa manhã, nos dando o entendimento da palavra do Senhor para a nossa alegria, para o contentamento do teu povo, acerca das verdades que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Esse texto de Gênesis 22, Abraão sacrificando Isaque, é talvez um dos textos mais enigmáticos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Esse texto e essa história, ela tem sido utilizado como fonte de inspiração para muitos pintores. Existem muitos quadros famosos, Saravagno, Rembrandt, que foram pintados tentando de alguma maneira retratar aquela cena de Abraão sacrificando Isaque naquele monte Moriá. Existem outras pessoas, escritores, filósofos, que eles escreveram livros também sobre esse texto e sobre a obediência de Abraão aqui nesse capítulo. Mas esse texto também tem sido uma fonte de muita perplexidade para algumas pessoas. Como é que Deus pode ter pedido que Abraão sacrificasse o seu próprio filho? A esposa de Lutero, Catarina Vambora, no momento em que Lutero estava traduzindo a Bíblia do original para o alemão, a linguagem do povo, na época da Reforma Protestante, Catarina leu esse texto com Lutero, ela ouviu Lutero lendo esse texto para ela e ela não entendeu, e ela pergunta para Lutero, ela diz: Martinho, eu não consigo entender que Deus tenha exigido o sacrifício do filho de Abraão. E Lutero também, entendendo a perplexidade do que estava acontecendo aqui, ele só pôde dizer: Catarina, Deus nos sacrificou o seu próprio filho. O que nós temos é que crer e confiar nele. Então, algumas vezes, quando você olha para esse texto, você diz: eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Eu não consigo compreender por que Deus fez isso. Eu quero caminhar com você nesse texto e mostrar como que isso aponta para o próprio sacrifício de Jesus Cristo
que morreu por nós e que foi sacrificado por nós, sem que alguém interrompesse o sacrifício de Jesus lá no Monte Calvário. É importante você entender que, em primeiro lugar, tudo isso aqui está acontecendo na vida de Abraão, naquele momento em que a Bíblia narra a vida de Abraão como um verdadeiro exemplo de uma jornada de fé. Deus chamou Abraão no capítulo de número 12 e disse para ele: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e venha para um lugar que eu te mostrarei. Abraão creu no Senhor Deus, Abraão obedeceu ao Senhor Deus, embora a obediência de Abraão, naquele momento, tenha sido uma obediência parcial. Abraão saiu da terra dele, ele não voltou para a casa do seu pai, mas Abraão não saiu da sua parentela porque ele levou um dos seus sobrinhos com ele, Ló. E aquele sobrinho deu um grande trabalho para Abraão. A gente vai observar nos capítulos 13, capítulos 14 de Gênesis, vamos ver como que aquilo repercutiu em um problema para Abraão. E aí nós continuamos lendo sobre a vida desse homem, nós vemos que esse homem teve uma prosperidade incomum. A Bíblia diz que ele se tornou tão próspero, mas tão próspero, que a terra não podia suportar. Ou seja, ele tinha tantos escravos, ele tinha tantos servos, tanto gado ali, que ele precisava, de fato, de um local mais amplo para ele ficar. Mas a Bíblia mostra Abraão também como alguém que tem uma intimidade muito grande com Deus. Constantemente o Senhor falava com ele, constantemente o Senhor se mostrava a ele. A Bíblia Sagrada usa aquele termo amigo de Deus, e ela pega esse termo e ela coloca isso como Abraão. Abraão era o amigo de Deus. Poucas pessoas na Bíblia Sagrada são chamados assim, mas Abraão recebe esse título. Só que, em determinado momento, aquele homem que anda sempre esperando que Deus cumprisse a promessa dele, Deus havia feito para ele três promessas. Deus havia dito que daria para ele uma terra, Deus havia dito que daria para ele uma descendência, e Deus havia dito que a descendência dele, na descendência dele, seriam abençoadas todas as nações. E ele caminhou pela fé por muitos anos sem ver o cumprimento daquelas 3 promessas que Deus fez para ele. Até que um dia, já idoso, já avançado em idade, Deus concedeu para ele a primeira promessa. Deus deu para ele um filho. Deus deu Isaque. A palavra Isaque significa riso, porque Isaque foi motivo de riso, sendo que Abraão era tão avançado em idade, ele já estava tão velho, Sara já estava tão envelhecida, a Bíblia diz que ela havia cessado todo o costume das mulheres, mas ainda assim o Senhor Deus concedeu àquele casal um filho e eles colocaram o nome naquele filho de riso, ou motivo de riso, Isaque. E até aquele momento, a vida de Abraão parecia estar muito tranquila, muito calma. Ele não havia recebido ainda a terra prometida, isso só vai acontecer lá na época de Josué, bem mais tarde, e ele não havia visto como que na família dele todas as nações da terra seriam abençoadas, porque isso só iria acontecer em Jesus Cristo. É porque Jesus nasceu da família de Abraão que todos nós que somos de outras nações somos abençoados em Jesus Cristo, alguém que procedeu da família de Abraão. Então, as promessas de Deus, elas foram sendo cumpridas na vida de Abraão de uma maneira gradativa. Mas quando nós chegamos nesse texto, até esse momento, a vida de Abraão estava bem tranquila. Até mesmo os inimigos dele, o povo lá de Abimeleque, havia sido reconciliado com Abraão. Mas o capítulo de número 22 começa com essa expressão: depois de todas essas coisas, depois de toda essa tranquilidade, Deus colocou Abraão à prova. Para entendermos o que está acontecendo nesse capítulo 22, nós precisamos compreender o significado da palavra provação. Provação é diferente de tentação. Tentação é aquilo que o inimigo das nossas almas coloca diante de nós para nos derrotar, para nos afligir, para nos rebaixar,
para, de alguma maneira, nos deixarmos sem qualquer confiança em Deus, na palavra de Deus ou nos recursos que Deus tem colocado para nós. Uma tentação é aquilo que nos leva a nos desviarmos do Senhor Deus. Provação é diferente. A Bíblia Sagrada diz que Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o inimigo. Mas o Senhor Deus nos prova. O Senhor Deus, Ele permite que passemos por uma provação. Provação não significa induzir ao erro. Às vezes nós temos aquela ideia de eu vou fazer uma prova escolar com você e vou fazer uma pegadinha, né? Então, isso assume aquela dívida e vai parcelando aquele negócio até que o Senhor Deus decida levá-lo ali. Então, é essa maneira, é isso que é a ideia de prova. Prova na Bíblia Sagrada, e quando o Senhor Deus prova alguém, é para experimentar essa pessoa. A mesma palavra que aparece aqui, ela vai aparecer lá no livro de Daniel. Se vocês se lembram da história de Daniel, quando Daniel chega lá na Babilônia e é oferecido para ele as finas iguarias do rei, mas ele não queria comer daquelas finas iguarias do rei, então ele disse assim para o cozinheiro: olha, que se experimente os seus servos, deem para nós apenas legumes e água para beber, legumes para comer e água para beber, nos experimente por 10 dias, e depois vocês vejam a nossa aparência. E o cozinheiro resolveu fazer aquilo e disse que a aparência deles era melhor. Ele atendeu e ele os provou por 10 dias. Então a palavra provação aqui não é para induzir ao erro, mas a palavra provação é no sentido de que Abraão pudesse, por meio daquela experiência, ter mais confiança, uma fé maior ainda no seu Deus e no seu relacionamento com o Senhor Deus. Então vamos olhar o texto agora e observar quais são as lições que nós podemos extrair desse texto. Antes eu quero chamar a atenção de vocês para 3 coisas. Eu quero que você olhe para esse texto e você veja, primeiro, uma surpreendente provação. Em segundo lugar, uma extraordinária submissão. E em terceiro lugar, uma redentora provisão. Então vamos ver aqui, primeiro, essa surpreendente provação, no versículo de número 1 e versículo de número 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Aqui é uma coisa muito interessante, porque o texto não faz nenhuma menção de qual que foi a opinião de Sara sobre aquela história. Se você vai pegar o seu filho e levá-lo por 3 dias para sacrificá-lo no monte, o que a mãe vai dizer sobre isso? O texto não fala. Quantos anos Isaque tinha? O texto não fala. Provavelmente ele não era um bebê. Ele já tinha força, porque ele conseguia carregar a lenha sobre os seus ombros. Então, eu penso aí mais de um pré-adolescente para um adolescente, um rapazinho já, que consegue carregar o peso sobre os seus ombros para subir o monte com o seu pai. O texto também não fala nada da idade de Abraão. E aí você pergunta, por que o texto não fala sobre essas coisas? Porque elas não são importantes. O importante aqui é o pedido que Deus vai fazer para ele, essa surpreendente provação e a maneira como ele vai responder a isso. Então, o que a gente pode observar aqui de provação surpreendente para Abraão? Eu quero que você observe alguns detalhes da maneira como Deus fala com Abraão. Primeiro, é uma ordem direta. Deus não mandou nenhum anjo, Deus não falou por meio de metáforas, Deus não falou por meio de sonhos, Deus não falou por meio de um profeta ou algum outro mensageiro qualquer, mas diretamente o Senhor Deus disse a Abraão, e ele diz: eis-me aqui, e ele diz: pegue o seu filho, o seu único filho. Foi uma ordem direta e sem rodeios, pessoalmente. Abraão não teria motivos de nenhuma dúvida ali para saber se de fato Deus está falando isso ou se Deus está falando aquilo. Quando Deus fala, pegue o seu filho, eu posso pegar Ismael ou eu tenho que pegar Isaque?
O texto é direto. Você vai pegar o seu filho, aquele que você ama, você vai pegar Isaque. A ordem, além dela ser direta, ela é específica. Porque se Abraão cria que a descendência dele viria de Isaque, ele poderia dizer, quer saber, Deus mandou pegar um dos meus filhos. E está aqui, esse Ismael já está dando problema muito grande para mim. A Agar não combina com Sara. Ismael riu de Isaque no dia que Isaque foi circuncidado. Vai Ismael mesmo. Não, nada disso. A ordem ela foi direta e ela foi específica. Pega o teu filho. Pega aquele que você ama. Então ele diz, qual seria o filho? E ele diz, você vai oferecê-lo como holocausto. Até a maneira de oferecer, ele diz. Eu não quero que você ofereça como apresentar na igreja no domingo pela manhã, porque é a primeira vez que a criança está indo ao culto. Diga, não, você vai oferecer como holocausto. E você vai oferecer lá no monte de Moriá, versículo de número 2. A propósito, duas coisas aqui que você precisa entender. O holocausto era uma coisa horrível. Lá no livro de Levítico, no capítulo de número 1, versículo de número 5, diz que quando um animal era oferecido em holocausto, ele era degolado, depois a pele era separado da carne, então ele deveria ser esfolado ali, e as partes eram cortadas para que as partes fossem colocadas em ordem sobre o altar. Então, não era um sacrifício muito bonito, era alguma coisa feia de se ver. Uma segunda coisa que é interessante, o Monte Moriá, que aparece aí no versículo de número 2. Esse é o monte que lá na época de Salomão, quando Salomão constrói o templo em Jerusalém, ele constrói o templo no Monte Moriá. Esse Monte Moriá, ele faz parte de uma cordilheira de montes, do qual o Monte Calvário fazia parte. É muito interessante você observar como que a Escritura Sagrada vai nos conduzindo para mostrar a própria unidade dela. Ou seja, esse Isaque que deveria morrer naquela mesma cordilheira onde estava o templo, onde estava o Calvário, naquela mesma cordilheira, mais tarde, o nosso Cordeiro Pascal é morto. E ninguém interrompe o sacrifício de Jesus. Vamos continuar mais um pouquinho. Por que aquela ordem de Deus para Abraão foi surpreendente? Em primeiro lugar, porque você olha e diz assim, isso aí atenta contra o caráter de Deus. Em momento algum na Bíblia Sagrada, Deus exige sacrifício humano. Na verdade, lá no capítulo de número 9 de Gênesis, depois do dilúvio, Deus havia proibido que retirasse o sangue, ou que derramasse o sangue humano. O homem foi criado à imagem de Deus, e é por isso que a pessoa que mata um próximo, mata um ser humano, ele merece, na Bíblia Sagrada, a pena de morte, porque ele atentou contra a imagem de Deus. E o próprio Deus proíbe o derramar o sangue humano. Então, como que, de alguma maneira, esse Deus que proibiu derramar o sangue humano vai exigir o sangue humano? É uma ordem totalmente surpreendente. Além do mais, a Escritura Sagrada diz que o Senhor Deus, lá em Levítico, lá em Deuteronômio, diz que o Senhor Deus abominava todas aquelas outras religiões das nações ao redor que sacrificavam crianças, que sacrificavam filhos. Como que Deus pede agora o sacrifício do filho de Abraão? É uma provação totalmente surpreendente, porque ela atenta contra o caráter de Deus. Mas ela atenta contra também a promessa de Deus. Deus havia prometido para Abraão que na descendência dele e de Isaque haveria de surgir uma grande nação. Se Isaque morre nesse exato momento, onde é que está a promessa de Deus? A promessa de Deus não vai cumprir. Como que Deus faz aquela exigência? É uma provação surpreendente. Além do mais, era uma provação surpreendente porque Deus estava pedindo ali para Abraão entregar muito mais do que o seu próprio filho. Deus estava pedindo para Abraão entregar o seu próprio futuro. Se Isaque morre, quem se lembraria de Abraão? Como que Abraão poderia ter um outro filho?
Mas, na verdade, o que Deus estava surpreendendo Abraão naquele momento é que Deus queria que Abraão demonstrasse claramente para ele qual que era a fonte da verdadeira esperança de Abraão. Abraão, você espera ter uma grande nação por causa de Isaque, ou você espera ter uma grande nação por minha causa? E aqui talvez esteja um dos pontos de provação muito grande para a minha vida e para a sua vida. Quando muitas vezes nós passamos por algumas provações, são momentos em que nós podemos revelar onde está a nossa verdadeira fé, onde está a fonte da nossa convicção. Eu sou feliz porque todos na minha casa estão com saúde, mas eu continuarei feliz, mesmo que alguém fique enfermo. Eu sou feliz porque eu nunca perdi alguém, Deus nunca levou alguém que eu amo, mas eu continuarei sendo feliz no Senhor, mesmo que o Senhor Deus retire alguém que eu amo profundamente. Qual que é a fonte da minha felicidade? Qual que é a fonte da minha esperança? A fonte da esperança de Abraão estava sobre Isaque ou sobre o Deus? Então era uma provação surpreendente. Há aqui uma submissão também extraordinária. Eu não sei se você já observou, mas todas as outras vezes que Deus dizia para Abraão fazer alguma coisa, Abraão não fazia totalmente. Ele dava sempre um jeitinho. Até fico pensando se ele não era brasileiro, se ele não tinha de alguma maneira uma raiz, um pé aqui no Brasil, porque nunca vi alguém gostar de dar um jeitinho nas coisas que Deus mandava, como Abraão. Deus, no capítulo 12, diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. E ele sai da terra dele, mas ele leva o sobrinho Ló com ele, ou seja, ele obedece, mas ele não obedece totalmente. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas Sara era estéril, e Abraão vem com esse método alternativo de ter um filho através de Agar. Ele sempre tentava dar um jeitinho nas coisas que Deus dizia para ele. Deus diz para ele: Abraão, essa terra será sua. E ele diz: mas tem inimigos aqui, então sim, vou falar para Sara, fala que você é minha irmã. Ele tentava dar aquele jeitinho. Dessa vez, Abraão não deu jeitinho. Essa é uma das primeiras vezes em toda a vida de Abraão que a submissão dele foi total. Ele obedece a Deus a despeito da natureza do pedido. Deus disse para ele: pega o teu filho e oferece-o em holocausto a mim. O holocausto era um pedido horrendo. E eu fico imaginando a ideia de um pai pegar um filho, tendo que degolá-lo, tendo que esfolá-lo, tendo que partir. A ideia em si era terrível. Ela seria suficiente para perturbar a mente desse pai, mas a despeito da natureza do pedido, Abraão obedeceu. Outra coisa que é importante você observar, a despeito da severidade do pedido, o pedido era terrível. Pega o teu filho. A palavra filho aparece aqui nesses 19 versículos 10 vezes. 10 vezes. É como se Deus estivesse, de alguma maneira, ressaltando aos olhos de Abraão: é esse filho que eu quero, é o que é mais importante para você, que eu quero. Era muito severo, qualquer pai não conseguiria lidar com aquele pedido. E é por isso que eu acho muito tenso, porque a obediência de Abraão aqui é uma obediência tensa. O texto diz assim, que na manhã seguinte, versículo de número 3, na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada. E algumas pessoas leem esse texto e elas ficam pensando: está vendo tanto que Abraão era obediente? Logo de madrugada ele queria obedecer a Deus. Eu não sou tão espiritual dessa maneira. Eu não acho que Abraão acordou de madrugada porque ele estava a fim de obedecer a Deus. Eu acho que ele acordou de madrugada porque ele não conseguiu dormir. Se Deus pedisse um filho para um pai, nessas condições, ele não consegue dormir. Então, logo de madrugada, ele se levanta, ele arruma ali os seus servos e ele parte. A obediência dele, versículo de número 4, era uma obediência perseverante. No terceiro dia,
eles chegam no lugar. Demorou 3 dias para chegar no Monte Moriá. Assim, se Abraão não fosse perseverante, ele teria corrido no 2º dia. Sabe, você acorda de manhã e diz, não, vamos lá, tem que fazer, vou fazer. Aí você chega à tarde e diz, não vou não. Eu vou consultar Deus de novo, eu vou insistir com Deus. Digo, Deus, o senhor tem certeza? É isso mesmo que o senhor quer? Senhor Deus, isso contraria a tua natureza. Deus, isso vai contra tudo que o senhor falou para mim. Não faz sentido. Lembra de Gideão, que estava sempre colocando Deus à prova? Senhor, se for da tua vontade, tem uma lã desse lado aqui. Que chova só na lã, não chova do lado. Do outro lado, Deus, que molhe só do outro lado, não molhe a lã. Deus, desse jeito. Deus. Aí chega um momento, Deus, para, Gideão. Vai ficar fazendo essas provinhas aí o tempo inteiro, velho. Vai lá e batalha logo. Tá, então também eu vou. Aí Deus, só uma coisa, Gideão. Põe o pessoal para beber água. Por que, Senhor Deus? Bota para beber água. Gideão, quantos beberam água assim, parecendo cachorro? Botando a língua lá na água, sem colocar a água na mão e assim, colocando. Quantos? 300. Só esses que vão lutar com você. Eu fico pensando que Gideão, naquele momento, o senhor está de brincadeira comigo, né? Eu vou mandar todos os outros embora? Eu digo, vai. Você não queria uma prova? Pronto, agora vai. Então, agora, Abraão, ele leva 3 dias. 3 dias e chega, ele obedece, perseverando. Ele obedece até o final, até o ponto que o texto sagrado diz assim, no versículo de número 9 e 10, que ele está pronto para sacrificar o menino. Ele amarrou o menino. Ele colocou o menino sobre o altar e a ponto de sacrificar. E aí vem a voz e diz, não faças mal ao menino. Ele obedece até o final. Agora eu quero chamar a atenção de você para um detalhezinho da obediência de Abraão. A obediência de Abraão não foi um pulo no escuro. A obediência de Abraão foi racional. E ela foi fruto da fé. Eu quero chamar a sua atenção para o texto quando diz assim, versículo de número 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque. Aliás, desculpe, não é bem aqui. É no versículo de número 5. Quando ele diz assim para os servos dele, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu acho muito interessante, Abraão sabia o que havia de acontecer. Ele sabia que o menino seria morto. Ele sabia que seria um holocausto. Mas o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, diz que Abraão, pela fé, estava pronto a oferecer Isaque, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Interessante. Toda aquela obediência de Abraão era fruto da fé de Abraão. Era fruto de uma obediência racional, porque ele conhecia o seu Deus. Ele conhecia o poder de Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o menino, mesmo se o menino fosse morto. Mas a palavra ressurreição ainda não havia sido usada na Bíblia Sagrada. Ninguém havia ressuscitado ainda. Como é que Abraão sabia de tudo aquilo? De novo, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, diz que Abraão, ele sabia porque Deus havia vivificado o seu próprio corpo. Quando Abraão gerou um filho em idade avançada e quando Sara gerou um filho, tendo ela cessado o costume das mulheres, Deus havia operado um milagre no corpo de Abraão e no corpo de Sara, de tal maneira que houve uma vivificação e de repente eles puderam ter uma criança. Em outras palavras, eles já haviam experimentado o poder de Deus na própria vida deles, no próprio corpo deles, e aquilo foi a base que eles tiveram para que Abraão pudesse acreditar na ressurreição do menino. A obediência dele não foi um pulo no escuro. A obediência dele não foi insensata, não foi ilógica, não foi irracional. Abraão obedeceu crendo no Deus que ele conhecia de perto e tendo ele experimentado o poder de Deus no próprio corpo
dele. Mas a obediência de Isaac também foi surpreendente, não foi? Eu acho interessante esse aspecto. Porque Isaac, ele obedece sem conhecer os detalhes. O pai vira e diz, meu filho, vamos lá, nós vamos adorar a Deus, pega aí umas lenhas, e o menino obedece. E quando Isaac, aliás, o único diálogo entre Isaac e Abraão, registrado na Bíblia Sagrada, está aqui. Quando Isaac diz, meu pai, e Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. Isaac diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Faz uma pergunta dessa difícil para o seu pai, não, meu filho? Já tá complicado esse negócio de te levar para lá. Você faz uma pergunta dessa, dá vontade de dar um cascudo desse menino, dizendo, cala a boca, menino, já tá difícil aqui para eu. Fica calado. Mas o guri pergunta, aumenta ainda, e Abraão responde, o Senhor Deus proverá, meu filho. Então, Isaac, ele obedece sem saber os detalhes do que vai acontecer. Isaac obedece, mesmo tendo forças para resistir a um pai idoso. Imagina, Abraão já estava avançado em idade, ele teve Isaac, ele tinha mais de 100 anos. Isaac tem força suficiente para carregar um feixe de lenha nas costas. Será que ele não tinha força suficiente para resistir ao pai que estava tentando amarrar o menino ali naquele local? Claro que ele tinha, mas ainda assim ele obedeceu. Ainda assim, ele obedeceu, levando a lenha sobre os seus ombros, a lenha que seria usado para o seu próprio sacrifício. Na Bíblia Sagrada tem outro que leva o madeiro, sobre o qual ele vai morrer, Jesus Cristo. Mas aí tem, em último lugar, no texto, fala sobre essa redenção, essa provisão redentora. A palavra provisão vai aparecer aí no texto 2 vezes. No versículo de número 8, quando Abraão diz assim, Deus proverá, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E no versículo de número 14, quando vai dizer, no monte do Senhor se proverá, o Senhor proverá. Deus é o Deus da provisão. E a provisão aqui não foi uma provisão comum, foi uma provisão redentora. Se você observar o anjo que aparece aqui para Abraão, quando Abraão está pronto para sacrificar o filho, versículo de número 11 diz, do céu, o anjo do Senhor clamou, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, não estendas a mão sobre o menino e não faça nada a ele, porque agora sei que você teme a Deus, não me negou o seu único filho. Esse anjo, ele fala com a autoridade do próprio Deus. Esse anjo diz, você não me negou o seu filho. Esse anjo não é apenas um anjo, um mensageiro de Deus, esse anjo é o próprio Deus falando com Abraão, e esse anjo, ele providencia a interrupção do sacrifício. Por isso que é uma providência redentora. Ele para toda aquela história triste que estava para acontecer, e ele fala com autoridade, ele diz, Abraão, não faças isso. Agora eu sei que você me ama. Você não precisa sacrificar o seu filho para você demonstrar que você ama a Deus. Agora eu sei que você me ama porque você não me negou o seu único filho. Mas tem um outro detalhe que vai mostrar essa provisão redentora de Deus. Não é apenas na interrupção do sacrifício, mas em segundo lugar, é na provisão do cordeiro para o sacrifício. Olha o versículo de número 13. Verso de número 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E naquele momento ele pega aquele carneiro, e Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Esse carneiro, ele torna-se um carneiro substituto. Ele vai morrer no lugar de Isaac. E mais tarde, Jesus Cristo vai dizer, Abraão viu o meu dia, o dia do carneiro substituto. E ele se alegrou. Que coisa interessante isso. Como que a Escritura Sagrada, ela está toda em harmonia nesse aspecto.
Aqui uma coisa muito interessante que às vezes você olha e diz assim, será que o carneiro estava lá ou foi colocado lá depois? Bom, eu não sei, eu acho que ele já estava lá. Eu acho que Abraão ele devia estar tão preocupado com o que havia de acontecer, tão aflito com o que estava acontecendo, que ele não prestou atenção nos detalhes. E a Bíblia diz que o carneiro estava do lado de trás dele. Eu não sei quanto a você, mas sabe quando você está dirigindo, você fica preocupado em chegar num lugar que tem um bendito do chamado ponto cego naquele seu carro ali, que você faz uma manobra e quase causa um acidente, depois tem que abrir a janela, pedir perdão para o cara que está te xingando de todos os nomes possíveis que você ouve em um estádio de futebol, mas aí você tem que dizer, perdão, erro meu, desculpa aí, estava no ponto cego. Talvez aquele carneiro estivesse nesse ponto cego de Abraão. Ele está levando o seu filho, ele está aflito, ele sabe que ele vai ter que matar o menino, ele não consegue pensar em mais nada, a mente dele está totalmente tomada pela preocupação, ele nem presta atenção que existe um animal atrás dele. Mas o versículo de número 3 diz que ele olha, ele ergue os olhos, finalmente ele pode levantar a cabeça, ergue os olhos e tem um cordeiro atrás dele. Aquele carneiro vai ser um cordeiro substituto. Ele vai morrer no lugar de Isaac. O sacrifício será realizado. A palavra de Abraão para os seus servos vai se cumprir. Eu e o rapaz iremos lá, nós adoraremos e depois nós voltaremos. Vai cumprir. Vai cumprir. Cordeiro é substituto. E quando Abraão percebe que tem um cordeiro substituto, ele fica alegre. Irmãos, o que é interessante é que anos depois, naquela mesma cordilheira de montes, onde estava o Monte Moriá, onde foi construído o templo, havia um monte chamado Monte do Calvário. Naquele Monte Calvário, 3 cruzes são levantadas. E na cruz do meio está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele é crucificado. Não existe nenhuma voz do céu. Não existe nenhuma voz da terra. Não existe nenhuma voz de debaixo da terra para dizer, Deus, não faça isso. Porque agora eu sei que o Senhor me ama. Eu fico imaginando se Abraão estivesse no pé da cruz, olhando para Jesus Cristo morrendo e derramando o seu sangue ali. Abraão poderia dizer, Senhor Deus, agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu único filho. Quais são as lições para mim e para você nessa manhã? Eu queria destacar 3 lições para você nessa manhã. Em primeiro lugar, na Bíblia Sagrada não existe bênçãos para o desobediente. Abraão é abençoado com o alívio, abençoado com a aprovação de Deus, é abençoado com a confirmação da promessa de Deus, dizendo, porque você fez isso e não me negou o seu único filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, certamente eu abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. A bênção de Deus, ela vem sobre sobre o obediente, sobre aquele que obedece o Senhor. E a obediência a Deus, ela deve estar fundamentada no nosso conhecimento de Deus. Quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você obedece o Senhor. Mais você sabe que o Senhor é bom. Salmo de número 34, provai e vede que o Senhor é bom. Ele é refúgio para o aflito. Quanto mais você conhece esse Deus, quanto mais você medita sobre esse Deus que se revela nas páginas das Escrituras Sagradas, mais você o obedece com alegria no seu coração. Não existe bênçãos para o desobediente, mas há bênçãos divinas para aquele que obedece. E a sua obediência só será possível se você conhecer o Senhor Deus. Em segundo lugar,
Não existe fonte de alegria verdadeira senão na compreensão do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Quando Jesus diz lá no Evangelho de João, Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Está dizendo que a alegria de Abraão não era porque Abraão teria um filho, não era que Abraão seria próspero, não era que Sara ainda estava viva, não era porque, sei lá, a sogra já tinha morrido. Tem algumas pessoas que a fonte de alegria delas é isso, né? Mas não era nada disso. A fonte da alegria de Abraão era justamente o fato de que ele entendeu que Deus providenciou um cordeiro substituto. Se você não entender a riqueza que você tem em Cristo Jesus, se você não compreender o que Deus fez para salvar você em Cristo Jesus, a sua alegria será temporária. Você passa por essa vida murmurando pelas coisas que você não tem, deixando de perceber a riqueza que você tem em Cristo Jesus. Há um texto na Escritura Sagrada que diz que os discípulos de Jesus estavam num barco e Jesus dormia e veio uma grande tempestade. E os discípulos acordaram Jesus dizendo para ele assim: Senhor, acorda, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa conosco? Tem uma tempestade que vem sobre nós, estamos a ponto de morrer, o barco vai naufragar, o Senhor não se importa com isso? Eu fico pensando em Jesus na cruz do Calvário, braços abertos, crucificado, sangue derramado, a sua fonte não havia beleza, nada que nos agradasse, toda ela coberta de sangue, de hematomas e tudo mais, e Jesus dizendo: eu me importo até esse ponto. Até o ponto de ser o cordeiro substituto. Irmãos, se nós não atentarmos para o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós não teremos alegria verdadeira e nós passaremos a nossa vida murmurando por coisas banais, corriqueiras, que nós não temos. Eu não tenho um carro novo, eu não tenho uma casa nova, eu não tenho um emprego melhor, eu não tenho saúde como eu gostaria, e a gente murmura, sem o contentamento. A solução para isso seria olhar para a cruz e ver na cruz do Calvário o que Deus providenciou para nós. Mas terceira e última lição que eu quero tirar para nós nessa manhã. Muitas vezes, diante das aflições e diante das angústias, nós questionamos o amor de Deus por nós. Senhor, será que de fato o Senhor me ama? Deus, o amor do Senhor por mim é real? Será que o Senhor ama apenas os outros crentes que vão para a igreja e não a minha pessoa? Abraão não teria nenhum motivo para questionar o amor de Deus, porque ele viu o cordeiro substituto. Quando eu e você olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o sacrifício que Cristo fez por nós, nós vemos o amor de Deus demonstrado ali por nós. O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós pecadores, Jesus morreu por nós. Você é pior do que você imagina, mas você é mais amado por Deus do que você pensa. Deus não poupou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então a minha palavra para você nessa manhã: considere o cordeiro substituto. Talvez você, igual Abraão, tenha chegado aqui nessa manhã para participar do culto, a cabeça tão cheia de preocupações. As dívidas amanhã, os trabalhos, saúde, pessoas que estão no hospital, essas preocupações, elas tomam a nossa mente. E aí e Abraão, tão aflito, ele não percebeu que tinha um cordeiro preso ali pelos chifres. Tão aflito que você está, você não percebe o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Então
Então, a minha palavra é para que você considere o Cordeiro substituto. Ele é a fonte da sua alegria. Ele é a explicação do amor de Deus por você. E se você considerá-lo, você vai poder viver a vida cristã, de fato, mais que um vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Meus irmãos, eu quero já convidar aqui a equipe para o cântico, mas eu não poderia deixar de falar, irmãos, o sentimento do meu coração. Toda a glória seja dada a Deus. Mas que sermão nós ouvimos aqui essa manhã. Meu Deus, que palavra, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, essa riqueza, duas aqui. Primeiro, Deus, na sua palavra, se revelar a nós. E depois conceder o seu espírito aos pastores para pregar dessa forma. Louvado seja Deus. A riqueza que nós recebemos nessa manhã aqui, irmãos, não tem preço. Eu me sinto muito impactado. Confesso que nesses anos todos ouvindo pregações, é uma dos sermões que mais impactou minha vida. E nós temos que ser gratos ao Senhor por isso. Está gravado. Nós possamos, irmãos, ouvir e reouvir essa mensagem. Louvado seja Deus que fala conosco por sua palavra. Vamos ficar em pé e louvar o Senhor. Que tem sede e os que fracos são, venham à fonte e beijir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, Santo Espírito. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e beijir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus,
Oremos, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Receba, Pai querido, o culto que a Tua igreja te consagra na mediação do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus querido, aplique a Tua palavra em nossos corações. Nos ajude, ó Pai, a obedecermos à Tua vontade sem questionamento, Senhor. Nos ajude, Pai, a confiarmos em Tua providência. Nunca, Pai, permita que duvidemos do Teu grandioso amor para conosco, ao ponto do Senhor ter entregue o Seu próprio Filho como um sacrifício na cruz do Calvário em favor da nossa salvação, Senhor. Pai amado, abençoe o Teu servo, o reverendo Valdeci, continue enchendo ele com o Teu Espírito Santo, usando ele como um instrumento, Senhor, para a pregação da Tua palavra. Abençoe, Pai amado, cada irmão e irmã presente nessa manhã, cada irmão que nos acompanha pela internet, que a bênção do Senhor recaia, Pai amado, sobre o Teu povo, Senhor, e que o Senhor assim receba o sacrifício de louvor, Pai amado, que nós oferecemos ao Senhor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leve-nos, Senhor Deus, em paz para os nossos lares. Continue, Pai amado, nos abençoando nesse dia. Nos prepare para logo mais à noite, ó Pai, estarmos em Tua casa, ainda em culto de adoração, de louvor ao Teu santo e bendito nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e em vós habite, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos só iniciando a nossa festa espiritual de louvor e glorificação a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Então, nós tivemos esse culto essa manhã. Nós agora teremos um almoço de comunhão. A previsão é para ser servido agora ao meio-dia. E nós teremos ainda um culto à noite, ainda com o reverendo Valdeci como pregador. E com a permissão de Deus, na próxima quarta-feira, também culto ao Senhor em adoração, com a presença do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio de nossa igreja. Nós agradecemos aqui aos nossos irmãos, nossos visitantes, nossos amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Agradecemos ao reverendo Valdeci, a irmã Meire aqui, por estarem conosco, nos abençoando. Meus irmãos, que Deus então nos leve em paz, possamos daqui a pouco estar aí almoçando juntos e que Deus nos prepare para logo mais à noite estarmos aqui em adoração ao seu santo e bendito nome. Amém. Os irmãos podem aguardar um pouco, por favor, para que o reverendo Valdeci já esteja ali saudando a todos.